Célula que eu e a pastora estamos cuidando lá, irmã Olga, irmão Venâncio, os outros irmãos que não puderam estar aqui hoje da célula. Nossa célula é uma bênção, é a melhor célula da igreja, é a minha célula e a célula da pastora. Claro, tem que ser a melhor, né? Nós estamos lá. Não, temos muitas células abençoadas, muitos líderes abençoados, mas o que eu e a pastora aprendemos naquela célula, eu estou dizendo para vocês que eu estou aprendendo muito lá. Esses 2 meses que nós estamos lá, né? Acho que é 2 meses que eu e a pastora estamos indo lá. E eu estou aprendendo muito. E a irmã Silvia no próximo vai testemunhar, vai contar para nós o testemunho que ela deu lá na célula sobre a prosperidade que Deus trouxe para a vida dela depois que ela veio para a igreja e entendeu o que é ser fiel com Deus. Amém? Então próximo domingo ela vai testemunhar, a irmã Silvia. Achei lindo o testemunho dela. Eu e a pastora lá choramos na célula que foi a última célula. Deus, o Espírito Santo nos tomou lá, porque Deus começou a agir e um já começou a chorar, o outro também, e os irmãos contando, a irmã Olga testemunhando de um encontro com Deus que algo para ela, e já faz anos, né? E a pastora nem sabia como tinha sido impactante aquela palavra dela na vida da irmã Olga. Então eu quero que próximo domingo você venha para ouvir o testemunho da irmã. Bem rapidinho, é coisa simples, mas é coisa que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, amém? 2 Timóteo capítulo 2. Eu sei que nós estamos assim, numa semana atípica, porque geralmente quando é semana de feriado, muitos irmãos viajam, muitos mandaram mensagem para mim, para a pastora: pastor, eu estou indo viajar, pastora, eu estou indo viajar, não se preocupe. Tem irmãos que estão lá na Europa, lá, né, não quer vir mais, estão lá 20 dias já, e nós aqui com saudade, o povo não chega. Eu falei, acho que sexta-feira o Tiago e a Mia estão aí. Se vocês não estiverem assistindo a gente lá, né, tem muita gente assistindo, dá uma olhadinha se eles não estão assistindo aí, filho. E aí eu falei assim, sexta-feira estão aí. Aí alguém falou para mim assim da igreja: não, pastor, é só dia 28. Falei, gente, 20 dias passeando pela Europa, um frio, menos 5 graus, menos 10 graus. Eu só mando o WhatsApp pro Tiago e pergunto assim: e aí, filho, tá frio aí? Aí ele responde assim: só nos primeiros 15 minutos, pastor, depois amortiza tudo e a gente fica tudo anestesiado. Mas é bom, né? Quando Deus nos dá assim essa graça, essa prosperidade da gente poder viajar. Outros estão tirando férias, outros já vão daqui uns dias, outros não tiraram ainda, mas vão tirar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2. Eu quero ler com vocês aqui o que o apóstolo Paulo escreveu para o filho na fé dele, Timóteo. Paulo tinha muitos filhos na fé, mas Timóteo era um filho chegado, né, dele, muito próximo de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu assim, para Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que estejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero trazer para nós hoje o tema que o apóstolo Paulo trouxe aqui nesse texto, quando ele escreve para Timóteo. Vocês perceberam que Paulo, ele coloca Timóteo numa condição de soldado? Quem percebeu isso no texto? Ele fala sobre isso, né?
ele diz que o soldado ele vive só para agradar aquele que o alistou. Quem é que alistou? Timóteo. Foi Paulo? Não, foi Jesus. Quem aqui foi alistado por Jesus para o exército dos céus? Levanta a mão. Glória a Deus. Então diga a pessoa que está do teu lado, você é um soldado. Diga, você é um soldado. E o apóstolo Paulo gostava muito desse tema das guerras, das batalhas, das lutas. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura que Deus nos dá. Ele fala que nós estamos em tempo de guerra. Ele fala de que nós temos uma batalha, de que nós temos uma luta, que nós temos que combater o bom combate. Paulo gostava muito deste tema guerra, porque Paulo ele era um homem que tinha uma visão espiritual muito acima de outros homens que também caminhavam com Jesus naquele tempo. Então ele tinha uma visão espiritual que estava acontecendo no mundo natural, que além do mundo natural e das guerras naturais que nós vemos aí todos os dias, existem as guerras espirituais, as batalhas espirituais, as lutas espirituais. O mundo é muito mais do que você pode ver. Existem coisas que você não pode ver, que são o mundo espiritual, mas elas existem. E a palavra de Deus trata disso muitas vezes. Nós vemos tantos textos falando sobre lutas espirituais que acontecem a nível espiritual, e somente aqueles que têm uma visão espiritual conseguem enxergar o que está acontecendo. Exemplo, Eliseu e o jovem que estava com ele, que o ajudava. O jovem acorda de manhã, olha lá fora e vê um grande exército inimigo cercando a casa de Eliseu, e ele chama o profeta, e o profeta olha lá fora e diz assim para o moço: se preocupe não, que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí o moço olha para o profeta: como assim? E o profeta faz uma oração: Pai, permita que ele também veja. E quando ele abre os seus olhos, ele vê um grande exército espiritual, maior do que o exército inimigo. Amém? Isso é um exemplo de batalha espiritual. Nós temos muitos textos. Livro de Daniel, orando e jejuando durante 21 dias. Ele ora, ele jejua, ele está orando a Deus, fazendo um pedido ao Senhor, intercedendo pelo povo. Então no final de 21 dias, aparece para ele o anjo Gabriel, traz um recado e diz: eu não pude vir antes trazer o recado do Senhor, porque o príncipe da Pérsia não deixava eu passar, então eu tive que chamar o arcanjo Miguel para que ele lutasse contra o príncipe da Pérsia, e eu pudesse então passar e trazer a resposta. Mundo espiritual. Às vezes você não entende que a tua oração muitas vezes demora para haver uma resposta, porque é uma luta espiritual no céu. Porque Satanás sabe que existem orações que nós fazemos, e quando a resposta chega, ela muda totalmente a nossa vida, totalmente a nossa família, muda até a nossa história. Então as orações que nós fazemos a Deus, Ele tenta fazer com que não sejam respondidas. É uma batalha espiritual. A Bíblia, existem inúmeras batalhas. Eu poderia passar aqui um grande tempo falando sobre elas. E o apóstolo Paulo gostava muito desse tema. Efésios capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus para a nossa vida. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele identifica o nosso inimigo. Ele diz até para quando que é as armas que Deus nos dá, não é para agora, é para quando chega o momento mau. O que ele está dizendo é que a gente não tem que esperar chegar o momento mau para se preparar, mas nós temos que estar preparados para quando chegar o dia mau. O problema é que tem pessoas que quando chega o dia mau se desesperam porque não se prepararam para o dia mau. O dia mau que ele está falando é o dia de luta. É o dia em que a tua fé tem que ser exercida de maneira sobrenatural. É o dia em que você vai ver o inimigo vindo sobre você e você vai
usar o poder da palavra de Deus e a fé que você tem para combater aquele inimigo, que pode ser uma doença, pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, pode ser o que for. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele determina quais as armas que nós temos que usar, qual o objetivo dessas armas, qual é o nosso alvo. E nós não podemos negar que nós vivemos um tempo de guerra. Guerra espiritual. Principalmente nesses dias agora, e no Brasil, quando se comemora aí o carnaval, a festa da carne. Liga a televisão por 5 minutos para você ver, se você não está em um tempo de batalha espiritual. As pessoas estão nessa época escarnecendo de Jesus, escarnecendo da nossa fé, não é? Dando vazão à carne. Todo tipo de pecado nesse tempo, ele aumenta porque se dá vazão à carne. O tempo que existem mais homicídios é o tempo do carnaval. É o tempo onde as pessoas mais contraem doenças que não deveriam contrair. Tempo de carnaval. É o tempo que os prontos-socorros estão mais cheios de pessoas, né? Embriagadas, bêbadas, tentativas de homicídio. É o carnaval. Por quê? Porque se dá vazão à carne, aos desejos da carne. E a palavra de Deus diz que a carne, ela tem os seus desejos para o mal. Então você quer ver se você está em tempo de batalha espiritual? Liga a televisão, aquela rede nacional que todo ano promove, liga lá. Você vai dar uma olhadinha, 5 minutos, não precisa 5 minutos, 2 minutos. Nós estamos num tempo de guerra. A família nunca foi tão atacada como nos tempos de hoje. Tempo de guerra. Os casamentos nunca foram atacados tanto quanto no tempo de hoje. Tempo de guerra. Porque quem quer destruir a família não é Deus. Família é projeto de Deus. Casamento é uma bênção de Deus, não é? Sim ou não? É. Então quem veio matar, roubar e destruir é Satanás. Tempo de guerra. Uma guerra muitas vezes espiritual. Todos os dias nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Há uma guerra. E essa guerra muitas vezes também é pelo maior prêmio, que são as almas. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nós estamos num tempo de guerra. Nós estamos num tempo de batalhas. Eu quero falar um pouquinho sobre batalhas. Mas antes de falar sobre batalhas, eu quero que você diferencie o que é guerra e o que é batalha. Às vezes você perde a guerra por causa de uma batalha que você perdeu. Você também pode vencer uma guerra por causa de uma batalha que você vencer. Mas há uma diferença, porque a guerra é o conjunto de todas as batalhas que você lutou, ou que tem se lutado durante o tempo. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram, o homem está lutando uma guerra. Nós estamos em guerra. Satanás está tentando levar as almas para o inferno. E Deus está tentando resgatar essas almas e levá-las para o céu. Quando Jesus morre na cruz, na verdade o que se inicia novamente é uma grande batalha entre céu e inferno. Por isso ele trata Timóteo como um soldado. Porque na verdade, em uma visão espiritual, o que eu e você somos aqui nessa terra, somos soldados. O Senhor nos preserva aqui por uma condição, por um propósito, almas. Quanto mais nós amarmos as almas, mais o Senhor também vai nos amar. Ele já nos ama, mas Ele ama muito mais quem ama as almas. Amém? Há uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse combati uma boa guerra, acabei a carreira e guardei a fé. Porque a guerra, a nossa guerra, só vai terminar quando Satanás e os seus demônios foram destruídos. Está escrito lá no livro de Apocalipse. O Senhor destruirá Satanás e os seus demônios, está escrito. E todos aqueles que venceram as suas guerras, as suas batalhas,
que permaneceram fiéis ao Senhor vão reinar com Ele, vão morar com Ele. Está escrito, Apocalipse. Amém? Qual é o nosso final? É o céu. Amém? É nome de um filme, né? O céu é o limite. Diga para o seu irmão, o céu é o limite. É o céu. É a nossa casa, é o nosso lugar, é a nossa morada. É o lugar onde o Senhor foi preparar para nós lugar. Jesus foi preparar para mim e para você uma casa no céu. Batalha é uma luta específica. Dentro de uma guerra, você pode lutar muitas batalhas. Por exemplo, a conquista da sua família para Jesus é uma guerra. E dentro da guerra você vai ter muitas batalhas. Você vai lutar muitas batalhas. É a batalha da incredulidade, é a batalha da falta de fé, é a batalha do divórcio, é a batalha da doença, é a batalha da religiosidade. Todas essas batalhas dentro da nossa família nós vamos lutar. Mas se nós tivermos fé e permanecermos fiéis ao Senhor até o fim, o Senhor nos dará vitória sobre esta guerra, amém? Nós vamos lutar cada batalha e vamos vencer cada batalha. Batalha é uma luta específica. Às vezes lutas pequenas que nos levam a grandes vitórias. Sabe aquela luta pequena que você teve, mas que você venceu aquela luta e ela abriu porta para você para uma grande vitória? Então batalhas elas podem ser pequenas ou grandes, mas se você vencê-las, é o que vai abrir a porta para você, para conquistas da sua vida. No Velho Testamento nós vemos muitas batalhas acontecendo. O Senhor determinava que o povo de Israel lutasse e batalhasse muitas vezes. Israel no deserto travou muitas batalhas, até vencer a guerra da conquista da terra prometida. Muitas batalhas. O teu sucesso, queridos, ou a sua derrota está em como você vai lutar as suas batalhas. Se você não vai desistir das suas batalhas, se você vai continuar nas suas batalhas, dependendo da forma como você vai lutar ou o que você vai fazer, é que você vai vencer as tuas lutas, as tuas batalhas. E aí vem o grande segredo de Deus para a nossa vida: saber lutar as nossas batalhas. Esse é o grande segredo de Deus para a nossa vida. Se nós soubermos lutar as nossas batalhas, essas lutas que nós vamos ter e vencer, vamos levar a ganhar a guerra. E a nossa maior vitória será nos mantermos fiéis, como Paulo se manteve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É guardar a nossa fé. E saber lutar batalhas, é necessário que você seja um estrategista. Por isso Deus te dá sabedoria, te dá graça, te dá unção, te dá a presença do Espírito Santo. Você precisa saber que lutas você deve lutar, que batalhas você deve lutar e que batalhas que você não deve lutar. Existem batalhas que você não deve lutar. Existem lutas que você não deve se meter. Sabia? Sim, a palavra de Deus, muitas vezes Deus disse: não lutem contra aquele povo. Não vá assim. Agora, antes de nós sabermos quais as batalhas que nós não devemos lutar, você precisa saber 3 coisas sobre batalhas. Seja no campo espiritual, seja no campo familiar, no seu casamento, no seu dia a dia. A gente tem batalha até no trabalho. Às vezes no trabalho nós temos cada luta. Mas as nossas maiores lutas, escute, as nossas maiores lutas serão travadas dentro da nossa família. Não se engane. Satanás tem uma obsessão pela família de crente. Ele tem uma obsessão, ele quer destruir a família dos cristãos. Porque ele sabe que uma família de cristão, ainda que não seja perfeita, não seja família propaganda de margarina, seja aquela família busca-pé. Eu já preguei aqui na igreja. Mas é a família que vai subir para o céu. Amém?
É a família que vai ser luz para outras famílias. Porque se você acha que a tua família não está boa com Jesus nela, você vai descobrir que existem famílias muito piores por aí. Ai, pastor, a minha família, porque eu não aguento a minha família. Tua família com Jesus é uma benção. Você não sabe que famílias que existem por aí, que famílias por aí estão passando. A tua família pode passar problema, dificuldade, luta, batalha, guerra, mas se Jesus está nela, você vai vencer todas as tuas lutas, todas as tuas batalhas. Quantas famílias que têm lutas, guerras, problemas, vícios. Uma das maiores lutas de uma família é quando um dos filhos, alguém da família, é um viciado em droga. Você não tem ideia. Uma vez um pai chegou para mim e disse: pastor, estão querendo matar o meu filho é viciado, drogado, estava na boca de fumo. Eu fui lá buscar ele, e já disseram que vão matar ele. Eu preciso tirar meu filho de Foz do Iguaçu, você me ajuda? De que eu posso fazer por você? Só pode hoje mesmo a gente sair daqui, e lá em Curitiba eu vou deixar meu filho lá numa casa de recuperação, e eu creio que ele vai se recuperar. Aquele menino estava acabado, mas o pai dele também estava acabado. Afeta toda a família. E eu vendo a situação daquele homem, como que eu ia dizer não? Eu falei: irmão, se prepare. 4 horas da manhã nós saímos daqui, chegamos lá, deixamos seu filho e voltamos. No mesmo dia. Mas e o pastor vai conseguir? Pode ficar tranquilo, vamos embora. Eu estou bem. Colocamos aquele menino dentro do carro, saímos aqui de Foz do Iguaçu, 4 horas da manhã. Deixamos ele lá. Cerca de 2 horas da tarde, voltei. E eu vim conversando com aquele homem, e ele dizendo para mim a luta que era ter um filho daquele jeito. Esses dias atrás eu conversava com uma outra pessoa, tem um mesmo problema dentro de casa. Ele disse assim: pastor, o senhor não sabe que triste que é, que terrível que é, você não saber se o seu filho volta vivo para casa. Isso é luta, irmão. Às vezes você tem uma luta ali porque está faltando um dinheirinho para pagar água, luz, porque não tem o bife para comer. Né? Porque tem família que tem gente que não vive sem comer um bifinho, né? Tem que ter um bife, porque senão vira uma revolta dentro de casa. É a Segunda Guerra Mundial. Um dia eu cheguei na casa de uma família, aí para fazer uma visita, para conversar sobre outras coisas, não sei, e de repente o menino estava meio emburrado, meio triste lá, e brigando com a mãe, com o pai, era 11 horas mais ou menos. Aí eu perguntei assim: o que foi, irmão? Aconteceu alguma coisa? Falando: não, é que ele está bravo porque não tem bife para comer. Se fosse meu filho, fazia um belo de um ovo frito, diga: tá aí, come. Ah, eu não quero comer, pai. Vai comer, se não quer comer, deixa aí, é o que tem. Eu falei: o que você vai fazer, irmão? Aí eu tenho que ir lá comprar o bife, pastor, senão ele não come. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. De tarde minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, deixava 4 filhos dentro de casa, 4 homens, a gente só não ruía as paredes porque era ruim. Mas a nossa comida de tarde era comer farinha com açúcar. Ou senão, no fundo de casa tinha um pé de abacate. Quando amadurava os abacates era uma maravilha, porque a gente comia abacate com farinha e açúcar. Melhorava já. E tinha arroz e feijão, comia arroz e feijão. Tinha arroz, feijão e ovo, comia arroz, feijão e ovo. E os meus filhos foram criados assim. O que tem para comer, pai? Tem o que está aí. Come. E eles comeram. Come. O Miguel, que é nosso neto, está sendo ensinado do mesmo jeito. O que tem para comer aí? É o que tem, come. E ele come. Pensa no menino para comer, que você dá na boca dele, ele come. Come de tudo, não nega nada. Foi a oração que eu fiz quando ele nasceu: Senhor, abençoe esse menino, que não seja enjoado. Só falta ter um enjoado na família. Se eu for na tua casa, irmão, o que tiver na mesa eu como. Eu vou orar, vou abençoar e vou comer. Pode ficar tranquilo.
Agora esse negócio que fica com, né? Desculpa, irmão, se tem alguém que é assim, tá? Não sei se alguém é assim. Pega o garfinho e fica assim, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto disso aqui. Bota o ladinho do prato, não. Come tudo. Tem lutas maiores por aí, irmão. Tem gente que não tem o que comer. Aí você, muitas vezes a pessoa fica, ai que luta. Não, às vezes você não sabe o que é luta, irmão. Você não sabe. E você precisa saber algumas coisas em relação a batalhas, a lutas. Primeira coisa é nunca entre em uma batalha pensando que você vai perder, porque se você entrar assim, você já perdeu. Nunca entre numa batalha pensando que você vai perder, porque se você entrar pensando que você vai perder, você já perdeu, porque você demonstra que você não tem fé, que você não crê num Deus que pode te dar vitória em alguma situação, ou que pode abrir uma porta na tua vida, ou que pode fazer um milagre para você. Irmãos, Deus é Deus de milagre. Não limite aquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo que você pensa e muito mais do que você ainda nunca pensou. Amém? Deus pode fazer. As pessoas dizem assim, apóstolo Paulo, uma pessoa na minha casa está enferma, onde é que você mora? Eu moro um pouco longe, eu moro a 100 quilômetros daqui. Ele dava o lenço dele, dizia, leva o lenço, coloca sobre o enfermo, e ele vai ser curado. E a Bíblia diz que os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos. Luta espiritual, batalha espiritual. Paulo sabia batalhar espiritualmente, porque ele tinha fé. Amém? Primeira coisa, não lute uma batalha se você pensa que você vai perder, porque você já perdeu. E o que é pior, a sua perda vai ser grande. Segunda coisa, você precisa saber sobre batalhas. Não lute uma batalha sem conhecer as armas que você vai usar. Efésios capítulo 6, o Senhor nos dá uma armadura, nos dá as armas. As armas que servem para o mundo não servem para nós. As armas que servem para o teu irmão talvez não sirva para você. Saul disse, Davi, veste a minha armadura. Davi vestiu a armadura de Saul. Tirou a armadura e disse, rei, muito obrigado, mas não serve para mim, porque eu estou acostumado com a funda. Não existe uma receita de fé, uma receita. Irmão, como é que eu faço? Olha, eu posso até dizer, olha, para mim eu fiz assim, mas você, tua vida com Deus é a tua vida com Deus, é diferente da minha. Deus sabe quem é você. Eu sei quem é você, mas eu sei até um limite. Agora, daí para frente, Deus sabe. Deus sabe mais profundamente quem é você. Amém? Então não lute uma batalha se você não sabe quais as armas que você vai usar, porque soldado que vai para batalha sem arma, ou sem saber usar a arma, morre. Ah, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar. Vai. Se você não está preparado, talvez você não consiga vencer. Terceira coisa sobre batalha que você precisa saber: conheça o teu inimigo antes de querer lutar alguma batalha. Conheça o seu inimigo. Talvez você não conheça o seu inimigo, e você quer lutar uma batalha que você não sabe nem com quem ou contra quem você vai lutar. O Senhor Jesus disse que na cruz nós já vencemos, amém? Já vencemos. Mas eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Sabe que o apóstolo Paulo, curiosamente, ele fala sobre isso, porque ele diz assim: a vossa luta não é contra carne nem sangue. Diz ou não diz? E quando a gente tem um problema com a outra pessoa, a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou matar aquela pessoa. Mas a Bíblia diz o quê? Que a minha luta não é contra ela. Eu fico chateado com ela, eu fico irritado, eu não quero ver mais, não quero conversar. No caso de casamento eu quero separar porque eu não aguento mais. A Bíblia está dizendo que talvez não seja ela,
E na maioria das vezes não é ela. Um alcoólatra é insuportável. Um viciado é insuportável. Um mentiroso é insuportável. Um adúltero é insuportável. Alguém que rouba é insuportável. Mas tira o álcool, tira a droga, tira a mentira, tira a prostituição da vida da pessoa, é uma outra pessoa. Às vezes a gente fala assim: quanta gente ruim nesse mundo. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo era um assassino. Quanta gente ruim, pastor. A igreja é só para os bons. O apóstolo Paulo era um assassino. Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo segurou a capa daqueles que mataram Pedro, ou seja, ele autorizou, ele disse: pode matar. Paulo tinha carta para entrar na casa das pessoas, arrastar os cristãos, queimá-los na fogueira, prendê-los, e ele fez muitas vezes isso. Tanto é que quando você lê sobre a conversão do apóstolo Paulo, você vê o conflito na vida do apóstolo Paulo, porque ele lembrou tudo que ele fez. Você precisa conhecer o inimigo. Qual é o teu inimigo? O alcoólatra, o inimigo é o álcool. Existe um espírito através da vida daquela pessoa que faz ele um viciado. Batalhe para que esse espírito saia da vida dele. A mentira é a mesma coisa, a prostituição é a mesma coisa. Se você ama alguém, ora por aquela pessoa, diga: Senhor, eu creio que ela vai ser liberta. Faça de tudo, ore por aquela pessoa, dê bom testemunho, fale do amor de Jesus, porque ela vai ser liberta, porque isso é espiritual. Amém? Eu já contei na igreja, vou contar de novo. Uma irmã ia na igreja, há muito tempo atrás. Isso não é um caos não, tá? Tem o pastor aqui que presenciou. Ela ia na igreja, e aí eu perguntava: e o teu marido, irmã? Está lá, pastor. Está lá bêbado, aquele homem terrível, aquele homem, não sei o quê. Falou que quando eu chegar em casa vai colocar minhas coisas para fora, minha roupa. Quando chegar em casa a porta vai estar fechada. Quem, né? Às vezes já passou por isso, quantas vezes? E eu dizia para ela: calma, vai dar tudo certo, você vai chegar em casa. E ela chegava em casa e dizia que chegava em casa e encontrava ele dormindo. Aí ela entrava. No outro domingo a mesma coisa. Eu vou colocar bêbado, embriagado. Falava as mesmas coisas, ameaçava terrivelmente. Ela chegava na igreja e dizia a mesma coisa: aquele homem é terrível, pastor. Aquele homem, olha, não aguento mais aquele homem, vou separar. Aí um dia eu falei assim para ela, falei: irmã, faz o seguinte, a partir de hoje, para de dizer isso. Sabe o que você faz? Abençoa ele. Quando você chegar hoje, era um domingo, quando chegar hoje na sua casa, ele vai estar dormindo no sofá, põe a mão na cabeça dele e abençoa ele. Eu, pastor, abençoar bêbado? Abençoa, só abençoa. Bota a mão na cabecinha dele e te abençoa em nome de Jesus. E ela fez isso. E todos os domingos ela começou a fazer. Chegava em casa, ele estava bêbado no sofá, ela colocava: mãe, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso aí. Um domingo, ela estava saindo de casa, se arrumando para ir para o culto. Ele olhou para ela e falou assim: você vai aonde? Aonde você pensa que você vai? Ela disse que deu um frio na barriga dela. Falou: é hoje. Ela disse: estou me arrumando para ir na igreja. Você vai na igreja? Ela disse: eu vou na igreja. Olhou para ela e disse assim: então me espere, eu vou me arrumar e hoje eu quero ir na igreja. Ela falou: pronto, está feito. Vai quebrar tudo dentro da igreja, vai brigar com o pastor, vai xingar os irmãos. Estou vendo o que vai acontecer. E ele se arrumou rapidinho, colocou uma roupa, foi para a igreja. Chegou, eu estava na porta da igreja, ele chegou com ela, eu olhei para ela: tudo bem, irmã? Olhei para ela: você é o esposo da irmã, abençoado. Que bom que você veio. E ele com a cara fechada. Entrou para a igreja, participou de todo o culto. Depois da mensagem,
Eu disse: quem é que quer servir a Jesus nesta noite? Quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E aquele homem com aquela cara feia dele, de repente, mudou o semblante dele. Ele saiu de onde ele estava, foi lá na frente e disse: eu quero receber a Jesus. E aquele homem se tornou uma bênção. Tudo mudou na vida deles. Tudo mudou. Agora domingo ele que dizia: mulher, se arruma logo, nós temos que ir para a igreja. Olha que diferença. Tudo muda, irmãos, quando uma pessoa é liberta. Amém? Mas algumas lutas você não deve lutar. Primeira luta que você não deve lutar, primeira batalha que você não deve lutar, é uma batalha sem propósito. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Jesus tinha propósito. Olha o que Jesus diz em João capítulo 12, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus tinha um propósito quando ele veio para a terra. Se a tua luta não tem um propósito, por que você vai lutar? Por que você está lutando? Com quem você está lutando? Tua luta tem que ter um propósito. A tua batalha tem que ter um propósito. Segundo, a tua batalha tem que ter um objetivo. O que eu quero alcançar com essa batalha que eu estou disposto a enfrentar? Se você está vendo o inimigo destruir a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, você decidiu enfrentar, você decidiu lutar. Qual é o teu objetivo com isso? Ver a tua família liberta, conseguir aquilo que você quer. Você tem que ter um objetivo. Por que você está lutando? O apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: eu estou lutando aqui a minha batalha porque eu tenho um prêmio para receber. Então, se eu tenho um prêmio para receber, eu vou lutar. Terceiro, não lute batalhas que Deus não disse para você lutar. Só entre em batalhas que Deus disse para você entrar. Porque se você querer lutar batalhas que Deus não disse para você lutar, você vai entrar numa fria. Você quer ver uma coisa? Se ninguém te chamou, não se meta em problema de casal. A não ser que um dos dois diz assim: me ajude. Senão, tem um ditado até que diz que briga de marido e mulher, ninguém. Mas tem gente que diz assim: não, eu vou lá resolver, deixa que eu resolvo. Não resolve, irmão. Essa batalha não é tua. Às vezes essa batalha é do casal. É Deus movendo as águas. Deixa Deus mover. É Deus mexendo. É Deus limpando as coisas. Às vezes nós queremos interferir em coisas que é Deus trabalhando. Você sabe que eu já ensinei na igreja que você tem que pintar quadros, né? Quadros de fé na tua vida. Quando está acontecendo algum problema assim num casamento, alguma coisa, eu pinto um quadro de fé. Eu olho assim para a situação e muitas vezes eu vejo uma plaquinha assim, em obras. Quando eu vejo aquela plaquinha em obras, eu não me meto, porque eu sei que é Deus trabalhando. Muitas situações da vida de algumas pessoas, alguém vem e diz: pastor, eu estou passando isso, estou passando essa situação. Eu olho assim e vejo assim: Deus trabalhando. Aí eu digo assim: não é hora de eu me meter. Eu falo: vai orar, vai buscar Deus, vou orar por você. Não, pastor, vai me dar um conselho. Não, eu não dou conselho nenhum agora, deixa eu ir orar. Eu deixo Deus trabalhando. Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe também que em algumas situações nós temos que passar por alguns apertos na nossa vida para nós mudarmos. Senão a gente não muda. Eu já passei muito aperto na minha vida, eu já mudei muita coisa na minha vida. E passando os apertos é que eu descobri que eu precisava mudar. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas. Descobri que eu preciso falar não.
Vai descobrir algum tempo. Então eu dizia algumas vezes não. Você dizia sim. Coisas que eu precisava mudar na minha vida. Por exemplo, eu era muito preocupado com dívida. Apesar de nunca ter dívida, mas eu era muito preocupado, ficava preocupado. Será que vai ter dinheiro para pagar o aluguel da igreja? Será que vai ter dinheiro para pagar água, a luz? Eu ficava preocupado. Hoje eu não fico mais preocupado, porque eu descobri que aquilo que não está no meu controle, está no controle de Deus. Então, se está no controle de Deus, e eu disser que eu estou em dúvida se vai ter ou se não vai ter, que fé eu tenho? Escute uma coisa, você acha que Deus quer que você passe necessidade? Você acha que Deus quer que você passe problemas, além do que você possa suportar, diz a Bíblia? Deus não quer. Só que algumas vezes você precisa. É a forma que Deus nos ensina. Amém? É a forma que Deus nos ensina. Quando a gente sente um pouquinho de dor, de aperto, aí nós tentamos não fazer mais aquilo. Eu tive, muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu tive uma crise de rim. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu teria. Porque dói muito. E o médico disse assim para mim, isso, remédio para isso aí é água. Tome água. Eu tomo água. Não tome mais refrigerante. Quem gosta de refrigerante? Não levanta a mão. Você gosta de tomar Coca-Cola? Lembra aquela coca bem gelada? Que você gosta de tomar? É o veneno. A gente gosta, né? Mas o médico disse para mim, não faça mais, não tome mais. Então tem coisas da nossa vida que nós temos que passar. Infelizmente, a gente não aprende. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, estamos atrapalhando o processo de Deus, amém? Não lute batalhas que não tenham recompensa. O apóstolo Paulo disse, eu estou lutando uma batalha que tenho recompensa. Davi só lutou com o gigante Golias porque tinha recompensa. A filha do rei, isenção de impostos pro resto da vida. As batalhas que nós lutamos hoje tem uma recompensa, são as almas, são a nossa vida com o Senhor no céu. Toda batalha que gera almas são batalhas que você deve lutar. Amém? Lute a batalha pela tua família, lute a batalha pela alma dos teus amigos, das pessoas que convivem com você. Essa batalha são batalhas que valem a pena e vão te dar recompensa, vão te dar tesouro no céu. Ah, pastor, mas eu não estou pensando. Mas você tem que pensar em recompensa, porque a nossa recompensa está no céu. A Bíblia está dizendo isso. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Existem batalhas espirituais, queridos, que nós temos que aprender a lutar. Temos que aprender a lutar. As batalhas que nós devemos lutar e não lutar. Olha aqui para mim. Não entre em batalhas que Deus não diz para você entrar. Deixa de ser metido. Você vai arrumar problema para você. Mas eu não suporto, pastor, de ver a situação. Então eu tenho que ir lá falar alguma coisa. Eu tenho que... Não vá. Deus não te mandou ir. Você acha que quando eu fico sabendo de algum problema com alguém, escute uma coisa, Lázaro morreu, foram avisar Jesus. Sabe quantos dias Jesus levou para chegar onde estava Lázaro? 4 dias. A irmã de Lázaro, quando Jesus chegou, disse assim, Jesus, que bom que o Senhor veio, mas seria melhor se o Senhor tivesse vindo antes, porque Lázaro, meu irmão, morreu. Como quem diz assim, se tivesse chegado antes, eu tinha orado por ele, ele tinha ficado curado. Mas qual é a dificuldade de Jesus curar uma pessoa, ressuscitar alguém? Nenhum.
difícil nós imaginarmos que Jesus já sabia que Lázaro ia morrer? Será que é tão difícil assim a gente aceitar que Jesus, sabendo que Lázaro ia morrer, estava esperando Lázaro morrer para chegar lá e ressuscitar? Qual é o milagre maior? Curar uma pessoa enferma ou ressuscitar alguém? Ai, pastor, mas será que Jesus não teve dó de Lázaro? Pena de Lázaro ver ele sofrer, morrer? O que é a vida, irmãos? A Bíblia diz que a vida é como um sopro. É como as ervas do campo, hoje estão bonitas, amanhã secam. Jesus só caminhava pela ordem do Pai. Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Ele não fazia nada da cabeça dele, nada que o coração dele mandava, porque o coração é enganoso. Aí eu senti no coração de ir lá ajudar o irmão. Peraí, freia aí, vai perguntar para Deus se é para você ir lá ajudar o irmão. Essa batalha talvez não seja sua. Você vai chegar lá, vai se frustrar, vai ter problema. Ah, mas eu quero tanto ajudar. Às vezes a nossa ajuda é muito maior em oração e em um bom conselho do que eu ir lá. No livro de Êxodo tem uma história muito interessante. Quando o povo atravessa o Rio Jordão, eles haviam feito tudo que Deus mandou e as muralhas de Jericó caíram. Foi uma grande vitória do povo. E a história correu toda a terra de Canaã, e os povos de Canaã também começaram a ficar com medo do grande exército de Israel e do Deus de Israel. Então alguém veio e disse assim para Josué: Josué, ganhamos aqui em Jericó, caíram-se as muralhas, agora ali a 20 quilômetros tem uma cidadezinha chamada Ai, desse tamanhozinho, tem lá uns 300 homens. Vamos aproveitar que nós estamos nesse embalo aqui, vamos lá destruir também. A gente mata todo mundo, vence a batalha, a gente vence aqui, vence lá, a nossa fama ainda será muito maior. Josué disse: vai, pega aí alguns homens, vão lá e destroem a cidade também. Pensa. Passadas algumas horas, volta só parte do exército que foi de Israel. E eles diziam assim: Josué, vamos lá naquela cidadezinha pequenininha com 300 pessoas, levamos uma surra, perdemos a luta, Deus não está conosco mais. Aonde está Deus, Josué? Deus que nos fez ser vitoriosos nessa grande cidade de Jericó, agora nós vamos ali em cidade pequena e a gente não consegue vencer. Então diz a Bíblia que Josué rasga as suas vestes, se veste de saco, rola nas cinzas, chora e pergunta para Deus o que foi que tinha acontecido, porque Deus não estava mais com ele. E Deus respondeu para ele só assim: o problema é que você foi fazer aquilo que eu não disse para você fazer. Eu não disse para você ir lá, eu não disse para você vencer aquela cidade, eu disse para você vencer Jericó. Com isso a gente aprende uma coisa, irmãos: só caminhe do jeito que Deus disse para você caminhar. Fora disso, as derrotas que você tiver não são por culpa de Deus, são por culpa sua. Eu já aprendi isso. Eu já tive derrotas na minha vida, e depois eu parei, orei, chorei, e disse: Senhor, por que isso aconteceu? E Deus disse: isso aconteceu porque eu não disse para você fazer. Só faça aquilo que eu disser para você fazer. Amém? Só faça aquilo que Deus disser para você fazer. Simples. Quer ter vitória na sua vida em todas as batalhas? Faz aquilo que Deus disse para você fazer. Só o que Deus disse para você fazer, você vai ter vitória em todas elas.